acredito que você entrar em um gráfico e encontrar aquilo que a gente falou, você já cria uma expectativa daquele gráfico. Você já sabe separar quando um gráfico está bom, um gráfico está ruim. Eu não entendo uma pessoa dizer para mim, falar, Tiago, eu não vejo acumulação, participação, lucro e distribuição. Eu não consigo acreditar. Não é uma arte abstrata, é um negócio que é bem claro. Aí se você falar, não estou vendo, eu te dou outro gráfico, você vai ter que ver no outro. Porque às vezes vão existir gráficos que você não vai ver isso. Vão existir gráficos que você vai ver aquilo acontecendo de uma forma gigante. Vão existir gráficos que você vai ver aquilo um pouquinho torto, mas tu vê o negócio ali. E vão existir gráficos que você realmente não vai ver nada. Mas a pessoa virar e falar, não estou vendo isso, não consigo ver isso, realmente é impossível, né? Então, não, é bem difícil, vamos dizer assim, é bem difícil a pessoa não conseguir ver. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos começar aqui. Compartilhar. Acredito que está todo mundo vendo aí, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar o chat para ele aparecer aqui embaixo. Deixa eu fechar. Vamos lá, a gente vai trabalhar com a seguinte ideia, tá? Meu primeiro objetivo é qual? É eu chegar dentro do gráfico, eu abri a plataforma, eu cheguei dentro da plataforma, meu primeiro objetivo é eu escolher gráficos. Isso foi o que a gente abordou ontem. Para quem está chegando hoje, não conseguiu ver a aula ontem a gente falou simplesmente de pegar gráficos que tenham acumulação, participação por distribuição, que é a base da nossa análise. Por que é a base da nossa análise? Dow e Jones, quando eles começaram a introduzir a análise gráfica dentro do mercado financeiro, que antigamente o mercado, a base dele era apenas fundamentalista, não existia análise gráfica, acharam que eles eram loucos, isso eu já falei 300 vezes na nossa aula, mas quando eles introduziram aquilo, foi a coisa que mais deu certa dentro do mercado. A coisa que mais deu certa é a depressão do público, o ânimo do público e a exaustão do público. Dúvida se vai entrar, a grande multidão entrando e a multidão saindo exausta porque já realizou o lucro. Então você tem que saber em qual parte do gráfico que você está. Você sabendo se o gráfico está respeitando aquilo ali, significa que aquele gráfico tem público para movimentar ele. Significa que aquele gráfico está respeitando o que o público quer ver ali. Então, se tem público, o gráfico está respeitando, ele vai continuar fazendo o mesmo movimento. Concordam comigo? Você chegou num local, a porta está aberta, pessoas estão dançando, pessoas estão bebendo, pessoas estão rindo. A festa vai acabar? Não, a festa está rolando. Entendeu? Você chegou num lugar. Deixa eu ver aqui. Acho que teve algum probleminha com alguém, é isso? Mas acho que tá tudo ok, né? Tudo ok. Então vamos lá. Então você chegou num lugar, tá todo mundo dançando, brincando, curtindo. A festa não acabou. Você pode entrar e continuar na brincadeira. Chegou num lugar, já tu olhou assim, já tá indo embora, já tá o pessoal saindo com um pratinho de bolo, o negócio já não tá mais animado ali. Deixa eu ver se eu consigo orientar. Tem alguém mandando mensagem aqui que não está indo. Então, se está tudo dentro da normalidade, tem chance de continuar na normalidade. Você chegou, já vê que está tudo estranho, então você cai fora. Então, isso seria escolher gráficos. Trabalhamos isso ontem, eu pedi para que vocês analisassem isso no gráfico, melhorou isso para vocês. Então, vocês entenderam essa parte ontem, né? A parte de gráfico. A gente ainda vai abordar um pouco mais isso quando a gente abrir a plataforma aqui, mas tem que estar essa naturalidade de você bater o olho no gráfico. Se o gráfico não se encaixou dentro daquilo que você quer, você cai fora. Ele se encaixou, você começa a trabalhar a visão dentro dele ali, beleza? A próxima coisa que vai desenvolver a nossa metodologia é eu encontrei o gráfico. Ele está subindo, está descendo, tem tendência, tem suporte, tem resistência, ok. Mas esse gráfico que eu cheguei, ele pode não estar naquele ponto forte de entrada. Eu cheguei dentro do gráfico, tá lindo, subiu, desceu, mas no meu momento ali, no ponto da minha entrada, eu não encontrei. Eu estou na dúvida. Esse ponto aqui é o ponto
forte, eu devo entrar nele? Ok, ele chegou numa zona forte. Aí depois vai vir o próximo passo, que é a vela X, aquela vela X da entrada. Aquela vela que você fala, pô, essa aqui eu sinto confiança, essa aqui eu não sinto. Nós vamos trabalhar hoje para tentar desenvolver pontos fortes de suporte e de resistência, ok? Vamos ver alguns gráficos e vamos analisar pontos. Esse, por exemplo, que a gente já abriu aqui, correto? Está aparecendo aí o gráfico. Tá, né? Tudo ok. Então, vamos lá. Eu vou ter que voltar a explicar tudo novamente. Agora está aparecendo. Deixa eu ver aqui, pessoal. Tá, né? Agora sim, agora tá. Beleza. Se você tiver algum problema de internet, aí também não se preocupe, tá bom? Hoje tá osso. Compartilhar tela. Show de bola. E o que eu estava falando, gente? Quando você chega diante de um gráfico, na escolha do gráfico, o que é a opção correta? Cheguei nesse gráfico, em que ele bateu aqui e voltou, bateu aqui e voltou, chegou aqui, bateu, voltou, chegou aqui, bateu, voltou. Eu tenho uma chance de acreditar que na próxima vez ele vai bater aqui e voltar. Eu tenho as duas opções. Cheguei aqui e analiso. Poxa, ele está toda vez batendo aqui e voltando. Ele pode bater e voltar, ele pode bater e já estar exausto dessa região e romper. Aí o que vai decidir? O que vai decidir vai ser a vela X que está aqui. Vamos dar um exemplo. Eu estou nessa opção, só que a gente já vai trabalhar a vela X, tá? A gente vai abordar esse tema, essa linguagem que a gente está usando aí mais com vocês. Então você imagina, ele está subindo, está chegando perto da região que eu estou esperando. O cronômetro está aqui no 32, mas vamos dizer que ela chegou aqui e rasgou tudo. Então eu entro ou não entro nessa opção? É aquele momento que eu falo, ó, ele já criou a exaustão dele. Ele já está vindo com uma força dizendo que ele vai estourar. Olha já essa vela aqui, ó. Essa vela, ela desceu, fez sombra. É a vela que é a X, ó, que está chegando para encostar. Desceu, fez sombra. Foi um pouco aqui em cima da minha linha, depois ela desceu e fechou abaixo. Essa vela, ela tem força para romper? Ela está mostrando uma força? Não. Não está mostrando uma força. Mas vamos dizer que se fosse essa vela, talvez aqui um pouco maior do cenário que eu estou. Eu observo o cenário que eu estou e vejo o comportamento daquela vela. Lembrando que o nosso tema hoje é região. Então, eu tenho que aprender a achar a região. Eu, no gráfico, esse gráfico ele está subindo, descendo. Ele tem vários pontos. Ele tem um ponto de reversão que poderia ser aqui. No momento da minha operação, antes de formar esses topos altos aqui, eu poderia achar que era aqui. Eu poderia achar que era aqui embaixo. Mas nós estamos tratando de quando a gente chega no gráfico, encontra o gráfico já com este movimento. Eu, Thiago, eu prefiro selecionar. Se eu cheguei aqui agora, eu não me preocuparia, talvez, com esse movimento que está aqui. Eu não me preocuparia com esse que está aqui. Eu talvez esperaria ou vir nesse extremo aqui, desse movimento, ou, se possível, se ele rompesse aqui, eu iria buscar um ponto forte para mim aqui. Por que muitos de vocês perdem quando chega na região de suporte e resistência e diz que tem dificuldade? Porque nem tudo que está aparecendo na tua frente é um bom suporte ou uma boa resistência. E como que eu vou escolher? Eu vou observar o gráfico, eu vou ver os pontos que ele já bateu, vou ver se não há uma exaustão naquela região que eu estou olhando. Óbvio, se eu esticar o gráfico um dia, vai sumir da tela, igual meus braços subiram aqui da webcam. Vai sumir da tela. Então, eu não preciso disso. Eu pego, geralmente, a tela que eu estou, isso eu já ensinei para vocês, tanto no curso quanto no YouTube, quem acompanha. Eu observo essa tela e vou ver. Está fazendo acumulação, participação por distribuição? Tá. Então, é um gráfico que ele está respeitando. Se ele está respeitando, significa que tem muita gente olhando ele. Os inteligentes estão olhando esse gráfico e estão vendo alguma coisa. Então, tem muita gente movimentando ele. Se tem muita gente movimentando o gráfico, então ele vai respeitar o que as pessoas estão vendo.
É os doidos que estão perdidos ali, que vão causar uma vela meio louca, que vão fazer uma queda ou uma subida. Isso lá no nosso gráfico original, que eu já expliquei isso também na aula, que é o gráfico do Forex. Mas vamos lá. Então, chegando aqui, eu observei que está fazendo suporte e resistência, está fazendo tendência, ele está chegando em regiões, formando regiões. Aí o que vai decidir agora é aquela vela boba que eu escolhi. Vamos para um outro gráfico para a gente dar esses exemplos, ok? Aqui, ó, tem uma grande chance, quem estiver acompanhando, aí você me diz, tem grande chance de chegar aqui. Se chegar aqui, é um ponto bom, mas não se ele vir rasgando. Vamos supor, ver uma vela, saiu estourando aqui. Uma vela cobriu o espaço de 2, 3 que estava para trás, eu começo a observar. Mas se ele for vindo nesse sapatinho, veio, voltou, aqui vai ser um ponto. Tá? A mesma coisa aqui em cima. Se ele vir devagarzinho, subiu uma, subiu mais uma, aí deu uma recaída aqui, subiu outra. Tu vê que ele está caminhando para aquilo, mas ele não tem aquela força de estourar. Beleza? Então, analisamos gráficos, analisamos pontos. Vamos ver mais pontos aí. Para a gente conseguir tocar bastante explicação para vocês trabalharem e a gente trabalhar nas próximas meia hora analisando isso daí. Vamos lá. Aqui, cheguei nesse gráfico. Tu vê que esse gráfico está dividido em fases. Teve fase que estava bem embolado, fase que fez tendência, depois embolou de novo, depois fez tendência, deu uma complicada, fez tendência. Muita sombra. Esse gráfico está repleto de sombras. Então, o meu suporte e resistência, ele sempre vai ter um vazamento nele. Sempre vai ter um vazamento. Se você colocar uma linha, por exemplo, coloquei uma linha nessa região. Ele tem vazamento. Tem vazamento aqui, a sombra vazou, furou a resistência, aqui furou. Aí eu pego e falo, vou colocar aqui na sombra. Tá faltando um espaço para chegar, essa daqui vazou. Se eu coloco aqui no mais alto, tem espaços que ela poderia vir respeitar por aqui. Então você fica meio na dúvida. Ou eu pego os extremos, esse extremo aqui, e pego esse extremo aqui e trabalho. Ó. Eu esqueço o que aconteceu para trás. Eu tampo, como se eu tampasse aqui. Eu tampei, não estou vendo. Ó. Só estou vendo daqui para frente. Pego esse extremo e pronto. E consigo trabalhar com um gráfico desse. Você vê que eu peguei aqui o ponto, mas tem gente que vai estar focado ó, aqui. Vai estar focado no meio da bagunça. Vai ter gente que vai estar focado aqui. Ó. Quando ele chegar aqui em cima, vai querer entrar, por exemplo, aqui agora. Pode dar certo? Pode, porque tem uma região de corpo. Mas também ele pode vir buscar uma dessas sombras. É onde que o suporte ó, é rompido. Aí não sabe o porquê. Cheguei nesse gráfico. Está acontecendo acumulação, participação pública e distribuição. Mas os meus pontos fortes, eles estão perdidos. É onde que está fugindo o quê? A metodologia. Gráfico, ponto forte, que é o suporte e resistência, e depois a vela. E vocês podem ver que no curso a gente trabalha isso. Não, eu nunca bolei essa metodologia. Isso aqui eu bolei ontem de ontem, não lembro. Eu estava pesquisando o que a gente iria trabalhar. Mas você vê que acumulação, participação pública e distribuição estão aqui, pontos fortes, suporte e resistência está aqui, e vela, que a gente trabalha vários pontos de entradas com velas, ok? Tá. Cheguei nesse gráfico, vi as opções, vi o que eu posso utilizar dele e o que eu não posso, ok? Enquanto tem gente perdida aqui, o gráfico está indo buscar ó, aqueles extremos que a gente comentou. Pode ser que aqui dá, pode ser no corpo ou na sombra, fico até na dúvida. Na dúvida, eu vou observar o cronômetro. O cronômetro chegou aqui, está sem força, botou uma vela aqui. Você vê que essa vela, essa daqui, ela veio buscar ó, o máximo dessa região que a gente traçou. Ela veio buscar o máximo disso. A outra pode fazer só um preenchimento. Então, o que vai decidir é uma vela aqui. Talvez duas velas pode decidir. E ele vai chegar nessa região. Como ele chegar nessa região, vai decidir se eu entro ou se eu não entro. A chegada dele ali que vai decidir. Se está vindo com força, se está vindo devagar, se está vindo rasgando tudo, se tem um ponto que está mais próximo. Porque às vezes você está observando aqui, você está namorando ela chegar e fazer o preenchimento aqui,
e às vezes tem um pontinho mais acima. Às vezes aqui poderia ter um topinho, um fundo que está mais acima ou mais abaixo. Aí você começa a limpar a tua análise. Você começa a não entrar em todo ponto de suporte e resistência na tua frente. E é isso que faz muita gente perder. Porque o cara ele não pode ver uma vela que ele acha que é o ponto. Então, gráfico bacana, fazendo topos e fundos, você vai tentar pegar o máximo aquilo que está limpo, aquilo que ele tocou algumas vezes ali. Aí começa a peneirar e ficar perdendo tempo com gráfico ruim. Ó, você vê, tá querendo chegar ali. Ó. Essa vermelha tocou, veio buscar aqui a região e bem pertinho do cronômetro ela deu uma descidinha. Mas tu vê que ela tá vindo brigar nessa região. A região aqui tá segurando. Segurou uma vez, chegou perto aqui, não conseguiu tocar. Chegou aqui a outra agora, preencheu, mas voltou. E voltou porque só tocou a sombra, agora o corpo tá vindo buscar. Essa aqui pode ser a nossa vela X. Ou ela vai botar força para romper, ou ela vai tentar deixar, pode acontecer aqui também dela deixar um espacinho e vir mais uma para preencher. Ó, agora que vai decidir. Ó. Se romper, você vai ver o que ela quer buscar. Quer buscar a sombra? Aí o cronômetro vai decidir. Ó, o corpo, se o cronômetro tivesse agora, eu estava fora. Aí se ela vir preencher, vir buscar a sombra, aí que é a hora que a gente está dentro. Você viu que eu não me antecipei porque ela tocou. Eu espero o cronômetro da abertura da vela. Tiago, tem chance de voltar aí? Tem chance, enquanto ela está aqui dentro. Está rompendo, ó, já fica um pouco difícil, mas ainda dá, porque ela voltou, recolheu. Recolheu no último segundinho, viram? No último segundinho recolheu, ó. Mas o meu ponto, a chave aqui, gente, é que é o ponto. O ponto da entrada, o ponto da reversão, esses pontos que vocês têm que trabalhar. Você viu que no finalzinho aqui ela deu uma subida, depois ela voltou, fechou aqui dentro. Então tem chance. Se reverter, porque pode dar uma merda, mas a chance de ter dado certo tá bom, porque a gente namorou o ponto da reversão. A gente veio junto com o cronômetro, olha que coisa linda. Ele chegou aqui, teve dificuldade, mostrou, depois ele foi lá, desceu. Ele está mostrando que tem um problema nessa região. Se romper, natural. Mas a minha parte, a sua parte, você fez. Você esperou o pontinho aqui. Você viu como é que a vela X é que ela foi decisiva? Ela foi decisiva. O mercado ele fechou os 30 segundos dele dentro da região que é o máximo dessa sombra anterior aqui. Não importa o que ele vai fazer daqui para frente. O que me interessou é que ele pegou a região que a gente estava namorando. Ok? Vamos lá. Você viu? A paciência. Eu não fui naqueles, eu não estava namorando aqueles que estavam aleatórios, porque o gráfico ele estava me dando um pontinho mais acima, um pontinho mais abaixo, o gráfico ele estava ali mais ou menos dentro desse pensamento aí, ok? Então com isso daí, ó, tá todo mundo falando aí que outros gráficos estavam com a mesma análise, quem está acompanhando mais de um gráfico, né? A vela rompeu o corpo, mas não chega. Não vi ali, não entendi. Sim, é calma até chegar ali na confluência certinha. Porque você tem o tempo, ele estava corpo a corpo ali. Né? Vocês lembram? Que ele estava ali, ele estava com a nossa linha no corpo. Mas quando o cronômetro estava chegando próximo, ele rompeu o corpo. Mas eu tinha o quê? A sombra. Eu já tinha falado desde o início que ele podia ir tanto no corpo quanto na sombra, mas eu estava ali no máximo. No máximo. Quando o cronômetro ele chegou no 32, no 30, que é o time de entrada, no 30 certinho ele retroagiu com o corpo e do corpo para baixo ele desceu. Então, observem o que é mais importante. Tem um ditado que diz assim, nem tudo que reluz é ouro. Nem todo suporte, nem toda resistência é uma reversão. Suporte e resistência são feitos para serem rompidos. Ok? Ó, o pessoal está falando aqui, ó. Está falando que algumas pessoas pegaram essa. Ó, eu peguei essa. Ó, várias pessoas estão falando que pegaram essa ordem. Então, vocês têm que participar do movimento, sim, participar do movimento, observando ele. Você não precisa estar dentro da vela para você falar assim, ó, tô dentro dessa vela para me ver que ela está dando certo. Não. Você não precisa estar na frente do gráfico só operando. Ó, nós perdemos ali, acho que foi 5 minutos olhando. Ela fez uma, foi outra, fez uma,
foi outra, ficou ali, até que depois ela chegou e fez o movimento, tá bom? Então agora vamos voltar lá para o nosso gráfico e vamos achar outra. Ó, várias pessoas aí falando que pegaram, show de bola. Vamos achar... Cadê? Tela. Compartilhar. Show, né? Ó, depois ela rompeu. Não me interessa o que ela fez depois. O que me interessa é aqui, ó. Vi aqui o movimento, bateu, retroagiu aqui, ela deu uma violinadinha aqui no último segundinho, mas quem pegou no 32 não passou sufoco, não. Porque ela abriu bem abaixo aqui do fechamento anterior, ordem linda. Mas analisamos aqui mais um ponto de entrada. Vamos lá, analisar mais pontos de entrada. Cheguei aqui, pontos fortes, né? Cheguei nesse gráfico, eu analiso o cenário. Puxo aqui. Se eu fosse, gente, por isso que a gente fala com vocês, primária, secundária, terciária, isso é muito importante. Se eu fosse pegar esse gráfico e estivesse operando lá no Forex, tudo isso aqui seria uma lateralização, porque ele está preso dentro de uma região que não vai dar lucro. Não vai dar lucro. Até ele fazer um movimento desse aqui, ó. Olha aqui, ó. Acumulou, todo mundo vendo? Participou, distribuiu, ok? A mesma coisa, acumulou, participou, distribuiu. Mas quando eu chego aqui para o movimento terciário, que é o que me interessa, eu estou vendo uma outra vida. É como se tivesse uma cidade dentro da outra, eu estou vendo aqui um outro mundo, ok? Então, cheguei aqui. Eu quero só configurar ele de um jeito que apareça bem para a gente. Ele está meio aqui. Então, vamos lá. Cheguei aqui. Qual é a primeira regra? O gráfico está fazendo os padrões. Acumulou, participou, distribuiu. Está tendo suporte, resistência. Está acontecendo uma vida nesse gráfico. Nesse daqui não está tanto, mas está acontecendo. Você poderia denominar isso aqui como uma acumulação, uma participação pública, uma distribuição, fez aqui uma pequena participação pública, acumulou, está fazendo uma nova participação. Então, chegando nesse cenário, a primeira coisa que eu vou fazer é, tem algum ponto forte aqui? Quais são os extremos? Tem um extremo aqui. Por que é um extremo aqui? Quando eu estico o gráfico, eu não estou vendo nada na minha tela acima disso. Você está vendo aqui alguma coisa acima? Você está vendo alguma oportunidade? Você falar, ele romper, vai buscar aqui em cima. Eu não estou vendo. Pode ser que para trás tenha. Eu dou uma esticadinha aqui para trás, ó, e veja. Ó, se eu dei 3, 4 cliques, eu já não vou mais. A não ser se não tivesse nada e eu tivesse que encontrar. Mas, às vezes, o tempo que você está fazendo isso, já pulou para outro gráfico e tem coisa melhor, ok? Vamos lá. Vamos lá. Aí eu vou conversando com vocês. Pessoal, vocês entenderam essa questão? Eu só vou lá atrás se eu não tiver a informação que eu preciso, tá bom? Dei 3, 4 cliques aqui, não achei nada, ok? Então, eu não estou vendo nenhum extremo, ok? Acima disso daqui. A gente vai conversando aqui pelo chat. Quem está usando pelo celular, fica tranquilo, não? Eu vou falando tudo que a gente for conversando aqui. É só mesmo para a gente ter uma interação. Aqui, gente, você percebe o quê? Encontrei o meu extremo. Esse extremo que eu encontrei, ele tem uma base. Aqui tentou, mas não conseguiu. Aqui ele já fez um extremo. Então, ele está me dando aqui uma base nessa região. Tiago, se romper, ele vai aonde? Não sei, porque eu olhei para trás e não vi nenhuma base. Então, se eu não tenho um ponto negativo, o meu único ponto positivo se torna o quê? Mais forte. Se eu não tenho um muito doce, um adoçante já se torna doce. Eu tenho o açúcar e o amargo. O açúcar é uma delícia. Eu tenho o adoçante e o amargo. O adoçante é o que tem. Ele já se tornou o mais confortável ali para mim. Entendeu? Então, aqui, aí agora o que vai decidir é a vela X. O que essa vela X ela vai decidir para mim? Vai decidir se ele vai vir no corpo, justinho igual está aqui, ou se ele pode romper e vir buscar essa pontinha de sombra que está aqui. Ou se ele pode vir fazer uma sombra para alinhar com o que está aqui. Aqui que vai ser a minha decisão. Se eu entro ou se eu espero. Ou, cadê aqui? Ó? Não tem nada. Se romper, é porque realmente tinha que romper, mas não tem nada. Mas a minha vela X, o que a minha vela X ela fez? Ela chegou aqui e alinhou
tudinho alinhado, mas olha o crescimento dela. É o que a gente vai estudar na próxima aula. Olha a força que ela veio. Uma única vela, ela cobriu o espaço, começa a ficar perigoso. Ela cobriu o espaço de várias que estavam aqui, mas vamos lá, de uma, de duas, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 velas. Uma única vela veio com tanta força que cobriu 8 velas. É isso que a gente vai abordar na nossa próxima aula, na questão de ponto X de vela. Mas o ponto de suporte e resistência, ele estava aqui. Eu encontrei o meu ponto forte, porque eu não tenho mais nada aqui. Ó. Se você puxar, ó, nós estamos aqui, ó, quando? A nossa linha está aqui em cima. Ele ultrapassou, só para você ter uma ideia, de 1 em 1 minuto, o dia 9, ontem foi 9, ele ultrapassou quase que 24 horas. Isso aqui foi, acho que, 9 horas da manhã, né? Não, foi 11h35. Ó, ele não chegou ainda em 24 horas. Então, você me disse, tinha motivos para aquele suporte ali, ele não ser forte. O que foi que decidiu? O rompimento da força dessa vela. Mas depois ele pode voltar para aquela região ali. Mas o que decidiu foi a força dessa vela. Ela sozinha, ela engoliu 8 velas. É igual essa daqui, ó. Essa daqui, ela fez uma força danada. Ela engoliu uma porrada de vela. Mas ela deixou aqui uma sombra. Então, essa sombra que ela deixou, as outras terminaram o serviço. É como se fosse aquele processo de formiguinha. Uma tocou para outra, que tocou para outra, que tocou para outra para terminar. Aí veio uma, conseguiu andar mais distância do que a outra. Aqui não. Aqui ela sozinha, ela veio e arrebentou. Isso que a gente vai analisar. Essa arrebentada que ela deu aqui, na anterior ficou lá em cima e depois ela já voltou para a região. Porque o que era resistência virou suporte para ela. Ela veio testar. Quando ela veio testar, não tinha força para isso ficar lá em cima. Por que não tinha força? Há muito tempo que não tem uma base para ela vir parar aqui. 24 horas para trás, de 1 em 1 minuto, meu Deus do céu, não sei nem quantos minutos dá isso. É muito minuto. Tu veja aí, 24 vezes 60, meu Deus do céu. Dá quase acho que 2.000 velas, né? Quase 2.000 velas aí. Então, só se botar em 24 horas. Mas tem mais ainda. Então, agora, ó, eu encontrei a minha região extrema. Ela é uma região extrema, mas o que vai decidir é essa vela. No entanto, que ela é extrema, que depois ela voltou. E agora, se você for procurar essa base aqui, tu não vai encontrar do mesmo jeito, porque tu vai olhar para trás e não tem. Então, você tem duas opções num gráfico desse. Ou você espera o cronômetro e analisa o comportamento da vela, né? Ou você encontra a região e tenta fazer alguma coisa. Quem foi nessa daqui, perdeu nessa e recuperou nessa. Se você foi nessa, na outra você fala, ele está subindo aqui, mas não tem ponto de subir, já desceu aqui, retroagiu, o corpo chegou aqui bem perto, vou entrar. Você entrou, você pegou. Aqui é a mesma coisa, agora ela tem muito mais motivo para descer. Descendo você vai encontrar muito mais coisa. Aí fica agora aquele padrão. O que seria bacana? Aqui embaixo. Pelo meio. Pode ser, mas não é tão confiável. O bacana agora seria eu pegar o extremo de baixo. Mesma coisa, chegar aqui, eu vou ter que analisar o comportamento da vela. Essa vela tem tendência, essa vela tem força, essa vela está vindo rasgando tudo, porque assim como ela veio de um movimento mais de baixo, ela pode vir buscar esse aqui. Depois que ela rompeu, ela pode vir buscar esse aqui. Rompeu, pode vir buscar aqui, aqui e assim por diante. Então, de preferência, pegue os extremos. Ó, agora, o extremo lá em cima já virou essa região do corpo e já virou essa região aqui. Só que você vê, ó, ela chegou aqui, ó, alinhadinho, fez bonitinho. O ponto estava perfeito. O gráfico simplesmente rompeu. Beleza? Vamos lá para o próximo. Chegamos no euro com áudio. Euro com áudio, o que a gente tem aqui em euro com áudio? Sim, olha aqui. Encontramos, quando a gente pega esse gráfico, está acontecendo aqui aquele ciclo, né? Acumulou, participou, distribuiu, lateralizou, foi lá, acumulou, fazendo todo o processo que a gente já está acostumado e que já foi falado. Chegando aqui, eu tenho os extremos, mesma coisa.
para mim achar uma provável região. A minha região master, vamos dizer, ela está aqui, que veio esse fundo, só que não está batendo com esse aqui, que ele voltou antes. Quando eu puxo esse aqui que voltou antes, eu vejo o seguinte, ó, não foi exata aqui, não foi exata aqui. Então, aqui não é uma região bacana para mim. Por que que não é? Se eu acho que ele vai bater e voltar aqui, se eu estou namorando esse final aqui, ele voltou antes. Se eu venho e estou namorando essa sombra aqui, a sombra já se torna uma região bacana para mim. Por quê? O corpo veio, fechou nessa região, subiu nessa região e aqui eu tenho uma base. Ó, tenho essa base e ainda encontrei essa daqui. Então, essas duas se tornam a minha base forte. Essa daqui se torna uma segunda opção. Qual que seria a segunda opção aqui? Esse gráfico começou a descer, o cronômetro chegou aqui, eu não entro. Na próxima, ele vai vir e busca aqui. Pode acontecer esse cenário. Vou colocar até duas linhas para a gente ver se o cenário vai acontecer, tá? Só para me explicar aquilo que eu estou mostrando. Vamos lá. Acho que a minha linha ficou errada aqui. Ficou muito para cima. Deixa eu ajustar mais ela aqui, só para me encontrar a região. Ele veio, tocou. Tá vindo agora. Aí, o que eu vou fazer com o meu cronômetro? Aqui era a base que eu estava esperando ele. Só que no momento do meu cronômetro, a vela aqui vai decidir. Ela pode vir e deixar uma cabecinha aqui para dentro, deixar uma sombrinha. Ela pode vir aqui e deixar uma sombrinha aqui e depois ela vir buscar aqui embaixo. Que aqui embaixo é onde ela tinha tocado por último lá atrás, ó. Ela tinha uma base mais forte aqui. Aqui foi sombra. Aqui tocou a sombra, aqui tocou a sombra. Deixa eu ver se é a sombra, porque está bem pequenininho. É a sombra que tocou aqui, ó. Sombra tocou e sombra tocou. Aqui não, aqui ela veio com o corpo. Então, quando ela voltar, você vai ficar, às vezes, olhando preso aqui. Mas ela está vindo buscar, ó, talvez um ponto anterior. Aqui, no cenário que eu estou, se for para cima, eu vou observar o fundo anterior. Eu posso observar esse corpo que ela está aqui, esse topo que ela fez aqui, porque ela pode querer lateralizar nessa região. Ela pode agora aqui fazer a acumulação dela. Então, eu peguei ela aqui embaixo e pego ela aqui em cima. Entendeu? Eu tenho os dois extremos. Agora o cenário mudou. Porque ele fez, ó. Quando eu minimizo aqui, eu encontro, ó. Eu encontro um ponto lá em cima. E encontro um ponto aqui embaixo. Porque ela já fez um, agora ela está fazendo duplo. O duplo dela me confirmou. Então, tirou o meu olhar que estava aqui embaixo, aqui para cima. Opa, isso aqui que chamou a atenção. Aí você vai ter um extremo aqui em cima e um extremo aqui embaixo do movimento de lateralização. Esse movimento que está aqui, ele acaba sendo uma lateralização desse movimento maior que está aqui. Você me entendeu? Só que você está operando dentro da lateralização do movimento. Dentro dele está acontecendo um suporte e resistência. Um suporte e resistência de lateralização. A gente já deu isso daí também em aula. Beleza? Não é o ponto super forte, mas dentro da lateralização você tem aqui um ponto forte, suporte e resistência, entendeu? Que quando ele for rompido, ele vai ser rompido nessa região e vai apontar o quê? Para a próxima tendência. Aí vai de você observar o gráfico. Se você olhar esse ponto anterior, fez uma lateralização pequena, aqui pode fazer uma pequena. Aqui, ó, ele não tem nenhuma lateralização tão gigante assim. Ó, aqui ele fez uma pequena. Então, deu um toque, deu 2, 3 no máximo, já está caindo fora. Você não fica arriscando tanto assim. Porque você sabe que nessa região, o que pode acontecer a qualquer momento é o quê? O rompimento. Pegou aqui. Opa, não vou insistir. Peguei um aqui, tô fora. Saber peneirar isso daí, tá bom? Ó, segurou aqui, mas pode não segurar aqui. O daqui ele já vai vir buscar aqui. Aí eu vou olhar o fechamento dele para ver se o fechamento dele está batendo com aquele ponto forte que a gente traçou, que falou que ele ia vir buscar, cadê? Aqui atrás. Aí o que vai decidir? A vela X nos 32 segundos. 32 segundos, 31 no máximo, pum! Eu decido se eu entro aqui ou não. Ó, ainda tá em 13. Quando ela chegar no 30 segundinhos, eu vou decidir se aqui é um ponto bom
ou não da reversão desse movimento. Ó, analisa aqui, ó. Ó, ela tem tá uns segundinhos aí. Se ela fechar aqui, por aqui, bem pertinho, aqui pode ser o meu ponto da reversão. Ela veio, fez uma sombra, não teve força, tá segurando, ó. Ela tinha que ficar aqui bem juntinha para fazer só o preenchimento. Ó, ela vai fazer só o preenchimento desse movimento, seria o ideal. Como ela está fechando verde, eu já fico na dúvida. Porque ela, para subir aqui, ela pode tocar na outra terceira. Ela tem que fechar bem juntinho aqui para me entrar. Aqui seria o ponto bacana da reversão. Ó. Olha, vamos ver se vai dar. Segurou ali no 30, né? Tem chance de ser aquele ponto, vocês lembram que eu falei lá no início, ó. Ó, aquele ponto que a gente traçou aqui no início da aula. Tiago às vezes fala para caramba, você esquece. É bem aqui no início. Aqui era o ponto que eu falei que seria o ponto X, beleza? Ó. Vamos ver. Vamos torcer para que ela segure naquele ponto X. Um amigo falou que a luz dele caiu, então a chuva tá braba, hein? Vou mandar mensagem pelo celular. Quem está acompanhando aqui essa vela, esse ponto, você viu que a gente marcou ele ali atrás? Quem tá acompanhando? Vamos lá no chat. Quem está com o chat aí? Você vê que tem uma base para ele ficar ali. Ele está brigando ali, ó. Aquilo que a gente marcou, ele está brigando. Ó. Tem gente até que entrou. Tem gente que entrou. Tá na briga ali, ó. Ó, desceu no finalzinho. Tá subindo, subiu. No finalzinho ela tá bem na linha. Quem chegou juntinho pegou. Quem perdeu ela ali? Quem pegou, quem perdeu? Ai, meu coração. Deu empate. Para alguns deu empate, infarto, empate, empate. Na rapa do tacho, acho que alguém ganhou. Você viu que na região que a gente traçou, ela fez uma velinha, veio aqui com a briga, né? Acho que tudo deu empate. Então você vê aqui, ó. Estava traçado, ela veio na região. Depois ela rompeu, ela veio buscar agora os quartos da sombra. Mas você começa a separar as regiões. Você fazendo isso, você vai ter muito mais chance, ó, você fazendo uma análise. Teve gente que ainda deu bom, quem pegou bem juntinho. Você vê que é o último segundo, cara. Essa questão do último segundo, que é uma praga. Mas a região, ela estava selecionada. Você aprender a separar, peneirar a região. Você peneirou a região, você vai perder uma, você vai perder outra, você vai ganhar uma. Então você vê que teve gente que ganhou, teve gente que empatou e teve gente que perdeu. Tudo é questão da entrada, né? O momento da entrada. Quem conseguiu entrar e pegar ela bem justinha ainda deu. Ela está com tamanho. Né? Mas a região era o X da questão. Para alguns deu ruim, alguns empatou, alguns perdeu. Ganhei, tinha entrado muito bem. Então tudo é isso daí, né? A questão da entrada. Então ela rompeu aquilo ali. Está indo buscar o quê? O mesmo processo. Você vai analisar de novo, ver o que ela está indo buscar. Essa mexeu demais no final, se mexeu muito no final, mas ela rompeu. Então, a vela X aqui foi essa, né? Que foi a vela que fez. Não, foi essa aqui que fez a gente entrar. Ela fez o preenchimento aqui lindo, ó. Você vê que ela alinhou aqui, voltou juntinho, mas deixou uma sombra. Então, a gente pode começar a peneirar. Ó, quando ela fizer uma sombra, eu não entro. Quando ela fechar justinho, eu já entro. Então, isso é coisa que a gente vai começar a peneirar quando a gente estiver fazendo as nossas análises pela vela, tá bom? Vamos aqui para um próximo gráfico, para a gente analisar esse gráfico. E está acontecendo o mesmo padrão de análise, gente. Chegamos no gráfico, tá? Aí você vai começar a criar esse mesmo padrão, tá? Cheguei no gráfico, criando um padrão. O gráfico está acumulando, está participando, está distribuindo. Vou aos extremos agora, ver como é que está. Já, o gráfico tem movimento, agora vamos aos extremos. Deixa eu limpar um bocadinho para não atrapalhar a gente. Qual é o extremo desse movimento? O extremo dele aqui é essa sombra que ele está aqui, ó, é o extremo do movimento. Veio aqui em cima, desceu e veio o corpo aqui, alinhou. Essa outra fez uma sombra um pouquinho mais acima. Então, minha primeira opção seria quando ele encostasse aqui. Corpo juntinho, ainda não é, tá? Não entre, porque aqui ainda tem um preenchimento que pode fazer. Ou ela pode fazer uma sombra e depois descer. Se o fechamento dela ficar acima da minha linha, qual seria o próximo ponto? Vou colocar mais uma linha só para não atrapalhar. Você vê que tem mais um extremo aqui em cima. Você me entendeu?
Então, o que vai decidir é a vela X, o comportamento dessa vela. Essa vela está indo com força, essa vela está tendo força, ela deixou uma sombra para dentro que ela pode tocar e ir mais à frente. Então, isso vai decidir. Beleza? Isso que vai decidir. Ó, vela X. Essa é a vela X. Se ela ficar juntinha, dá para entrar. Se ela vir buscar aqui em cima, a ordem é aqui em cima. Se ela deixar uma sombra, pode ser que ela reverta a partir da sombra. Olha aqui, ó. O gráfico, ele tem reversão de sombra, esse gráfico aqui. Se você olhar, ó, aqui na sombra ele reverteu, aqui ele veio e tocou, olha ele indo buscar, olha ele indo buscar, ó. Tá chegando perto. Pode fazer uma e descer depois, ó. Vamos ver. Essa aqui rompeu, tá vendo que ela deixou um rompimento? Então ainda pode fazer mais uma e descer na próxima, pode preencher esse espaço aqui, ó. Ainda deixou um espacinho, igual a outra deixou aqui. Essa deixou um espaço, essa também deixou. Então fica duvidoso, tá? Mas vamos ver, ela pode descer dali ainda. Vamos ver se tem um próximo ponto, depois da nossa linha. Não tem? Ó, tem. Tem aqui um vestígiozinho aqui, bem aqui para cima. Ó, tem um ajuste aqui. Se ela vir e fizer esse ajuste, poderia ser a próxima. Deixa eu puxar aqui. Tem um ajuste ali. Não vou tão longe, não. Só mais aqui mesmo para ajustar. Ó, vamos ver. O ajuste está bem ali em cima. Ela abriu, fez o preenchimento da sombra, ó, e está rompendo. Então, ó, a minha vela X. Minha vela X dessa vela, ela rompeu. Essa daqui, ó, tá chegando bem na região. Fez o preenchimento e voltou. Então, a vela X rompeu. Essa tocou aqui, deixou, para quem usa padrão de vela, né? É o que é o martelo invertido, se não me engano, né? É um padrão de reversão, mas só vai reverter se tiver no suporte e resistência. Está no suporte e resistência? Vamos lá. Ó. Se a gente botar aqui, poderia ser um padrão dela descer agora, porque a outra ficou bem juntinha aqui, já finalizando, né? Vamos ver, o que vai decidir é o fechamento. Sempre no 32, gente. Chegou no 32, aí você vai ver se ela vai preencher aqui ou se ela vai buscar algo mais. O algo mais, ó, tá bem lá atrás. É aquilo que eu mostrei lá. Vamos ver. Ó, tá rompendo. Tá vindo buscar a sombra de cima. Já tá ficando um pouco duvidoso, né? Até aqui, nessa daqui, ainda poderia dar alguma coisa, mas daria empate, né? Tá rompendo. Então, tá, se tá rompendo, eu não vou entrar. O comportamento dela já não me fez entrar. Vamos agora analisar algumas, ver se a gente consegue fazer algumas entradas. Vamos começar aqui do início, vamos ver como é que tá. Vamos ver se dá entrada pra gente também. Baseando em tudo que a gente ensinou, tá? Gráfico com movimento, lateralizações, vou achar um extremo. Ver se nesse extremo dá para fazer alguma coisa. Por que que ela está aqui? Tem base? Ó, não tem base. Pego a linha que está aqui em cima, vou achar um extremo de baixo. O extremo de baixo está aqui. Ó. Então, tem grande chance daqui a alguns minutos ela bater e reverter aqui. Então, análise pronta, você vai procurar outra. Você deixa, pode até dividir a tela, depois você volta aqui e vê se a tua análise tá bacana. Não dá para a gente pegar agora, vamos ver se a gente acha alguns bem rapidinho, tá? NZD com SD. Tá no extremo. Tem corpo, tem sombra? Tem. Vamos lá, vamos colocar uma linha. Coloquei uma linha aqui. Tá no extremo desses suportes e resistência aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa para trás. Essas sombrinhas aqui que me deixaram meio cabulado. De preferência, o corpo tinha que fechar um pouquinho mais acima, porque como ela fez isso aqui, ela pode, na próxima, vir tentar, porque ela ainda deixou um espaço para ser preenchido, né? Esse espaço a ser preenchido que é o problema. Vamos ver. Aqui pode dar um preenchimento. Tem alguém mandando mensagem? Caiu alguma coisa aí? Estou vendo aqui mandando mensagem, está apitando. Vamos lá. Tudo ok, gente? Tudo ok? Opa, tô olhando ali, perdi. Caramba, ele é atrasado. Bosta, agora tem que descer. Tô olhando o celular e tô... Esse que é o problema, fazer duas coisas. Caiu, gente, o sinal? Ninguém tá falando nada lá no chat?
Então, caiu, né? Caiu? Caiu? Tá mudo? Acho que é meu celular. O celular tá travado. A internet no Brasil, meu Deus do céu. Deixa eu botar aqui os dados. Já estão os dados. Voltou? Voltou. Ih, derreteu, hein? Estão vendo aí que derreteu. Então deu certo. Ainda entrei um pouquinho atrasado aqui, né? Mas tudo dentro do Kid Bengala, bem lembrado. Fez um Kid Bengala, o Tomás aí. Beleza, né, Tomás? Derreteu. Então você vê, gente. E olha que eu ainda entrei atrasado aqui nela, né? Dei muita sorte. Que ela, se ela faz uma misturuquinha aqui, eu me lascava. Deu certo. Então fez um Kid Bengala. Pessoal, não olhamos notícias, a gente vai abordar, vai ter uma aula que a gente vai abordar sobre notícias, tudo isso a gente já falou, né? A gente vai trabalhar, mas é meio que um intensivão das nossas aulas. Gente, fugiu alguma coisa do que eu ensinei? Vamos lá, vou aqui no chat só para a gente falar. Fugiu do que eu falei? Não, né? Não fugiu. Tinha acumulação, participação pública, distribuição. Traçamos o ponto forte. Esperamos ela fazer mais uma. Eu distraído, ainda entrei, eu acho que uns milímetrozinhos abaixo dela ali, ok? Não fugiu do que a gente falou. Tem um amigo aqui, o Gerson, tá falando que ele não pegou a aula do início. É por isso talvez ele não entendeu. O Adriano, Lucas, falou que entendeu, tá top, né? Mas vamos lá, o Gerson, só para resumir aqui. Nós explicamos, fizemos isso aqui, ó. Vou só compartilhar, só para me explicar aqui. Nós falamos na aula anterior que o nosso primeiro pensamento é chegar dentro do gráfico, escolher um gráfico que tenha acumulação, participação pública e distribuição. O gráfico tendo isso, ele está ok para a gente operar. Depois que o gráfico tem isso, a gente vai buscar o ponto forte de suporte e resistência. Dei exemplo, acho que nos 5 gráficos, mais ou menos, né, pessoal? Dei exemplo nos 5 gráficos, mais ou menos. Que tinha os extremos do suporte e resistência, buscamos as bases, ele tinha que estar batendo com outra base, esperamos, às vezes, fazer um preenchimento junto com o cronômetro, porque, às vezes, o gráfico ele está no cronômetro, mas ele ainda não tocou a sombra da vela, o corpo da vela ainda não fez um preenchimento. Às vezes, deixa eu abrir aqui para a gente compartilhar a tela. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Vamos lá. Kid gostoso também. Ai, meu Deus. Vamos lá, compartilhar a tela. Eu estava falando, deixa eu compartilhar aqui. Vamos pegar aqui. A gente observa o extremo. Tem um extremo aqui no suporte e resistência, tem outro extremo aqui embaixo. Às vezes a gente está preso nesse daqui, ó, mas não olha o que está aqui como a base. Quando eu olho para trás, ó, tem várias opções, mas se tu puxar nesse pontilhado aqui, ó, tu vê que é uma região, ó, eu nem tinha puxado. Chegou perto, voltou, chegou aqui perto, voltou, chegou aqui, voltou, chegou aqui, voltou, chegou aqui, voltou. Então, quando eu entrei, eu esperei para ver se ele fazia esse preenchimentozinho aqui. Ela estava para baixo, não foi, pessoal? Depois ela foi, subiu, ficou um pouco para cima. Eu queria que ela subisse, pegasse bem aqui. Fui olhar no celular, ainda peguei ela, acho que no 29, e ainda consegui pegar esse extremo dela aqui. Show? Vamos ver se a gente acha mais alguma para a gente fazer. Pessoal que vai para o trabalho, fiquem calmos, vai dar tudo certo, tá? Eu não sei se o amigo lá entendeu o resumão, mas depois isso aqui vai ser disponibilizado, vai ser disponibilizado na área do aluno, se a gente cria lá uma senha da semana de imersão para vocês, vamos ver, beleza? E o pessoal depois no grupo, vocês também vão praticar isso daí. Porque o que a gente praticou ontem? Escolher bons gráficos, fazer operações. Só na acumulação, participação e distribuição. Agora nós vamos começar a buscar extremos. Tem muita região aqui, muito suporte de resistência. Pega o meio, pega as pontas. Fuge do meio, pega as pontas. Ele está respeitando, fazendo uma região bacana aqui no meio. Já vou e pego o meio ali. Você vai começar
a separar e escolher regiões, tá bom? Baseando-se nisso. Deixa eu ver aqui agora, foi o NZD, vamos ver o euro com áudio. Ver se a gente consegue fazer essa mesma análise. Aqui, deixa eu limpar, só para não confundir e não poluir minha cabeça. Vamos voltar todo mundo lá para o Telegram, só para me vendo se está tudo ok, tá? Eu vou falando com vocês e vendo se está ok. Ô, João Vitor, a gente já explicou isso daí, né, João? João Vitor mandou alguma coisa, um ponto do meio, eu nem sei aonde está o ponto do meio. Deixa eu ver aqui o que o João Vitor está falando. Ponto do meio aqui, João Vitor? Seria isso aqui? Eu acho que eu já acabei de falar isso aqui na aula agora, né? Talvez na situação dessa a gente pegaria os extremos. O que vai definir o ponto do meio é quando ela subir, quando ela vir aqui embaixo agora, quando ela subir, e se eu ver que ela está segurando aqui. Eu vou ver se ela está vindo devagarzinho, vou ver se essa é a dúvida dele. Ele falou ponto do meio, acho que o ponto do meio seria esse, né? No caso agora, ela começar a subir. Se ela subir, tocar aqui, chegar aqui nessa região, e o gráfico começar a segurar. Eu acho que é isso, né? Acho que é essa a dúvida aqui, né? Ou então chegou aqui embaixo, chegou no extremo. Aqui embaixo ela já não segurou tanto. Ela veio, ó, com sombra. Aí o corpo dessa daqui, olha o corpo dessa vermelha. Ele desceu e segurou aqui. O corpo dela preencheu a sombra. Ó, você vê que ficou bem aqui, bem alinhadinho, ó. Pouquinha coisa desalinhada. Fez o preenchimento, essa outra aqui subiu. Teve gente que pegou ela. Aí quem pegou ela, agora ela está chegando aqui, ó, nesse fundo. Então já está começando a ficar ruim, porque está fechando um funil. Você percebe que está se fechando, ó? Ela está vindo descendo, tocando. Cada vez ela está tocando nas regiões mais próximas. Então aqui você pode pegar uma ou outra, mas já ela vai lateralizar. Aí você vai ter que criar um extremo aqui. Talvez um extremo aqui, outro aqui, ou onde ela for aqui em cima. Mas tem gente falando aqui, ó, que pegou essa aqui na subida, que viu que ela desceu, preencheu, pegou lá na subida e está indo agora aqui com ela. Show de bola. Parabéns para quem viu isso daí e pegou. Mas não é bom você sair entrando muito assim não, para você não se arrebentar, tá? Pega uma aqui, espera o gráfico ficar legal de novo, você pega outra e assim vai. Opa, eu quero isso. Vamos lá. Aqui fica piscando, não sei o que é isso aqui, acho que é mensagem, né? Mas se tiver tudo ok, Deus abençoe.